Olá, muito boa tarde para todo mundo que está aqui ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo gravado. É um prazer estar novamente aqui para dar mais uma aula de uma palestra do Petro. Eu sou Heitor Fagundes, sou facilitador da metodologia Petro, sou terapeuta. E hoje a gente vai falar da palestra 254, que é desse desafio de entregar-se à vontade de Deus. É uma coisa, claro, que as religiões falam, fazer a vontade de Deus, né? Isso é muito falado, mas o que é isso na prática? E, de novo, o texto do Petro, que ele vai trazer isso muito pé no chão, muito de uma forma clara, direta, e também mostrar que isso é um desafio para a gente, para todos nós. Então, não é só querer, existem algumas coisas que estão envolvidas aí com essa ideia de se entregar à vontade de Deus. Para quem não conhece o Petro, é um caminho de autoconhecimento de origem espiritual. Por que origem espiritual? Porque foram palestras canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. Então, tem uma entidade, né, que é denominada O Guia, que transmitiu essas palestras a partir de uma médium, a Eva Pierracos. Todo esse conteúdo é organizado pela Petro Foundation nos Estados Unidos, que autoriza o Petro Brasil a utilizar o material, organiza as formações. Então, isso tudo tem normas bastante claras, bem estabelecidas. E todo esse caminho do Petro, esse caminho de autoconhecimento, vai usar 5 ferramentas, que é a prece, a meditação. Então ele traz o lado espiritual, traz o lado da gente contar com ajuda espiritual para fazer esse caminho, a meditação, a leitura das palestras, ou seja, você pode ler, mas tem também o estudo das palestras, que pode ser feito em grupos de estudo ou individualmente com um helper. E a revisão diária. Então, com essas 5 ferramentas, a gente vai trilhar todo o caminho do Petro, que é muito potente. Com isso, já realmente cumpre tudo que se precisa a respeito desse caminho. E quem quiser mais informações, é só acessar aí no site vhterapias.com.br. Tudo bem? Então, vamos começar com uma prece, uma meditação, as 2 primeiras ferramentas. E aí eu vou convidar você que está aí vendo gravado, é, primeiro vai achando um lugar tranquilo, um lugar onde você não vai ser interrompido nos próximos minutos. E para quem está aqui ao vivo também, vai fechando seus olhos, vai se colocando numa posição. O Password recomenda para meditação você ficar com os pés no chão, as pernas descruzadas, as palmas das mãos voltadas para cima. Eu gosto de colocar sobre as coxas, né, se apoiando em si mesmo. E aí vai fechando os seus olhos e vai começando com uma prece. A sua prece pessoal, a prece que atraia para perto de você os espíritos de Deus, seus guias, seu anjo da guarda. Vai só reconhecendo a sua fé na espiritualidade, a sua fé em Deus, sua fé em Jesus, se você for cristão. Vai reconhecendo quem você é quando você está orando. Se é uma prece automática, ou se realmente você se coloca em contato com Deus nessa sua oração. Eu vou ficar em silêncio por 1 minuto para que cada um possa fazer a sua prece.
E nesse estado, vá percebendo o que acontece contigo quando você faz uma prece assim, no silêncio, nesse campo de autoconhecimento. E vai trazendo a energia da prece para todo o seu corpo, seus pés, seus tornozelos, panturrilha, canela. Vai trazendo a energia da prece para os seus joelhos, coxas. Vai trazendo a energia da prece para o seu quadril, seus genitais. Vai trazendo a energia da prece para suas costas, sua coluna vertebral. Para sua barriga, para o seu diafragma, para o seu peito, para os seus ombros. Vai trazendo a energia da prece para os seus braços e para as suas mãos. Vai trazendo a energia da prece para o seu pescoço, para a sua cabeça, para o seu crânio, olhos, boca, nariz, cérebro. E vai se dando conta de que seu corpo está aí vivo, pulsante, funcionando de forma integrada, com milhões ou bilhões de processos acontecendo ao mesmo tempo, enquanto você aparentemente está parado ou parada. Observe se isso não é uma forma de Deus se mostrar presente na sua vida agora. Tente visualizar o tamanho da inteligência necessária para criar o seu corpo funcionando como ele está funcionando nesse momento. Veja se é possível reconhecer Deus neste exato momento no funcionamento do seu corpo. E vá se dando conta de que nós chegamos aqui para estudar a entrega à vontade de Deus, na linguagem do Patchwork. E vamos então convocando, pedindo a energia do guia do Patchwork que se estabeleça aqui, entre nós, nesse círculo das pessoas que estão aqui ao vivo, também junto às pessoas que estão assistindo gravado. Vamos todos nos conectando com essa energia do Patchwork e abrindo os nossos corações para as primeiras palavras do guia nessa palestra. Meus amados amigos, a luz do Eterno flui como uma grande bênção sobre todos vocês e sobre os seus esforços, que são santificados pelo seu compromisso de servir a Deus e ao seu magnífico plano da evolução. Perceba como você se sente com essas palavras.
E aí, lentamente, vamos abrindo os olhos. Todo mundo bem? Bem-vinda, Suzy, bem-vinda, Vanessa. A Pauta já estava aí. Então, vamos começar. Quem pode ler esse primeiro slide? Posso ler. Vai lá, Van. Deus na nossa vida. A mão de Deus pode ser reconhecida em muitas manifestações terrenas. Você não pode deixar de se maravilhar com a sabedoria e a providência manifesta nos menores detalhes projetados para proteger, sustentar e manter cada espécie. A abundância, a beleza e a riqueza que todas as entidades criadas têm proclamam calma e Clara. proclamam clara e eloquentemente que somente a maior de todas as mentes imagináveis poderia ter inventado os muitos sistemas que mantêm a vida sobre a Terra. Mas existe também um aspecto da natureza que parece contraditório com o amor divino, um aspecto que parece cruel. As forças destrutivas da natureza, as tempestades, as inundações e os terremotos realmente existem, mas vistos de um outro ângulo, são apenas as crises necessárias pelas quais todas as entidades têm que passar para restabelecer a harmonia interna com a lei divina. Tá, joia, Van, obrigado. Alguma coisa que te chamou a atenção? Essa é a fala de que existem coisas muito maravilhosas, né, que foram criadas, né, mas ao mesmo tempo algumas forças que acabam destruindo, né? E é essa questão do equilíbrio entre as duas, né? Sim, que as duas são forças divinas, né? Que alguém poderia dizer, a gente já viu isso em outras palestras, dizendo assim, nossa, por que Deus permite tempestades, né, catástrofes e etc. E aqui ele relembra um conceito que é muito forte no Petro, que é as crises necessárias, né? Aquela crise que precisa acontecer para que a pessoa comece a se dar conta da dor e voltar para as leis divinas, voltar-se para Deus, né? A gente se afasta de Deus, gera uma crise, a gente se aproxima de Deus, a gente diminui a crise. Então, esse é um aspecto do plano divino, né? No Pessoa que ele fala muito isso, que o plano divino inclui isso, tanto no nível macro do planeta, como no nível pessoal. No nosso nível pessoal também. A gente se afasta de Deus, a gente cria crises na nossa vida, e aí, quando a dor é grande demais, a gente começa a voltar. Agora, um outro fator que ele traz aqui, para a gente deixar Deus como uma coisa tangível, muito palpável, é pensar isso que eu coloquei na meditação e ele traz aqui de novo, que é, se a gente parar para pensar, quantos sistemas, quantas coisas estão funcionando ao mesmo tempo só no nosso corpo? Tipo, para um neurônio transmitir informação para outro neurônio, que está acontecendo bilhões de vezes nesse momento, a engenharia necessária é magnífica, assim, é uma coisa fora de série. Isso está acontecendo bilhões de vezes só no nosso corpo. E aí tem no corpo de cada um, de cada animal, de cada planta, de cada rio, sabe? Então, realmente, para mim, fica como uma prova muito divina, e aqui o texto está dizendo isso, assim, só a maior de todas as mentes imagináveis poderia criar isso. Então, isso é uma forma de trazer a realidade para a manifestação de Deus na nossa vida. Oi, Ok? Heitor. Sim? Posso Oi, comentar o Val. seguinte? Sim. Ontem eu pensava nisso e de vez em quando vem esses insights na cabeça, né? E até na minha oração eu pensava sobre isso, que, digamos, o fogo criou a Terra, né? O fogo da formação do planeta, né? O próprio magma, com o tempo, ele se dissolveu com os elementos e virou a Terra. Aí você pega uma semente de uma árvore, bota na terra e nasce uma árvore gigantesca, como a sequoia, uma pequenininha, não importa, né? Cara, isso é incrível, como é que o fogo fez a terra, né? Fez o magma, que com os elementos se dissolveu, e você pega uma semente
e nasce uma árvore. Como é que você ingere? Outro dia eu estava olhando a casca da banana. Cara, a banana tem uma casca que protege a sua polpa ou a fruta, mas isso é incrível. Como é que a própria natureza do divino se manifesta dessa forma, que forma uma casca protetora, né? Por volta da polpa, que você pode comer, se alimentar. Como é que o que você come se transforma em energia e vira vida e por aí vai. É uma engenharia que só Deus mesmo, né? É o que ele está dizendo aqui. Muito bom. Bons exemplos, Walter. Quem poderia ler esse segundo slide? Esferas de consciência. Toda esfera, reino ou mundo, do mais baixo ao mais alto, é sempre um reflexo total do estado de consciência geral dos seres que se congregam naquela esfera. Já se tem dito que o céu e o inferno nada mais são do que estados de consciência. Quero lembrar-lhes, mais uma vez, que vocês habitam uma esfera intermediária, na qual um lado da polaridade não exclui o outro. E isso reflete exatamente o seu próprio estado mental. Talvez vocês possam compreender melhor o estado daqueles que não podem suportar a luz, quando se lembrarem de algum momento no passado em que estavam experienciando a totalidade do amor, da luz e do êxtase, e ainda assim seus pensamentos vagavam para certos desconfortos que vocês pudessem experienciar ocasionalmente. A ênfase de seu trabalho pessoal está claramente em ultrapassar e transcender a dualidade depois de compreendê-la profundamente. Algo te toca disso tudo? Algo que você ficou com dúvida ou que te chamou a atenção? Eu acho que tem muita coisa dito aí, né? Inclusive, vamos dizer assim, que nesse campo de energia que a gente vive, ele é transpassado, como está dito aí, por várias energias, né? Vários níveis vibracionais, né? E a gente é transpassado por isso, e depende do que a gente está sintonizado, como está o nosso nível vibracional, se voltado para a luz, para a esperança, para a alegria, para a confiança em si mesmo, e por aí vai, para o amor, né? Para a verdade e também para o contato com as nossas sombras e que essa dualidade que existe em nós, nessa busca constante de, vamos dizer assim, de busca de integração dessas partes nossas, que também é parte do planeta, é parte de toda a existência, e que eu entendo nesse momento que integrar tudo isso em nossa consciência e vermos que a luz nas nossas sombras vai fazer com que a gente permaneça mais na luz, clareie e ilumine o que precisa ser iluminado, por exemplo. É isso, não, você pegou bem a essência e tem alguns pontos que eu queria destacar, que é esse lugar da gente realmente tentar transcender a dualidade, né, pegando pelo fim aqui, depois de compreender a dualidade profundamente. Isso é uma chave, porque muita gente pega isso aqui e fala, quer saber? Então agora eu vou viver só na luz. O que eu tenho que fazer? E aí cria lá, eu tenho que ser uma boa pessoa, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que rezar, eu tenho que fazer isso. E aí tenta seguir esse manual que a pessoa cria para si, para ficar só na luz. E o que ele está dizendo aqui é que o caminho para ultrapassar e transcender a dualidade é primeiro compreender a dualidade. E compreender a dualidade significa entender que nós e a esfera onde a gente vive é dual, onde a gente tem as duas partes. E aí, ele chama atenção para uma coisa muito interessante, que ele faz um paralelo entre aqueles momentos em que a gente está bem, está num lugar gostoso, está num lugar legal, e a nossa mente vai para lugares desconfortáveis. Tipo, você tá aqui vendo a aula, de repente, o boleto que eu deixei atrasar. Tipo, é um lugar, e ele faz um paralelo disso com as partes nossas, ou as entidades, que não conseguem suportar a luz. Então, o que ele está dizendo é que quando a gente talvez está num estado muito de prazer, num lugar legal, a gente sabe onde a gente quer estar, a gente está onde a gente quer, esse lugar de fugir
é um pedaço nosso que não consegue suportar a luz ainda. E aí, se a gente reconhece isso, fala, poxa, deixa eu pegar esse lugar para meditar. Por que eu estou fugindo? Ou eu estou só fugindo da luz mesmo? E aí a gente começa a ter insights da onde está a nossa sombra. Então, esse paralelo ajuda muito o nosso autoconhecimento, para a gente aceitar que a gente tem luz e sombra, e é uma forma de pegar, opa, eu fugi do prazer. A pessoa está bem ali, numa condição de muito prazer, agradável, de repente foge. Opa, não estou. É o meu pedaço que não suporta a luz que está agindo. Ok? E aí ele fala justamente que o céu e o inferno também são partes dessa esfera de consciência. Fala, Suzy. Eu queria colocar aqui também assim, muitas vezes o que eu vejo é assim, você às vezes eu acho que tudo isso tem a ver também de você ir aguçando os sinais, né? Os nossos sinais. Então, assim, tem horas que acontece alguma coisa, não posso dizer se é positiva ou se ela é negativa, mas acontece. E aí, se a gente vai olhando, você começa a falar, poxa, você olha ali e fala, isso faz sentido, é um caminho para, né, você tá, pode ser que não é a luz, mas é um caminho para você estar chegando nisso. Então, também aceitar essas talvez adversidades, essas coisas, Uhum. e tentar ter um olhar de enxergar de uma outra forma que aquilo também está caminhando para uma outra coisa que você pode trazer positivo. Eu também penso Não, isso que você falou, Suzy, tem tudo a ver com a última frase do slide anterior, que é as crises, são caminhos necessários para o retorno à luz, né? Então, as coisas que acontecem, que são adversidades, a gente fala, opa, deixa eu olhar para essa adversidade, onde é que eu me desviei, onde é que eu fui, né? Onde que eu me perdi? Porque daí você se reconhece, você volta e começa a agir diferente. Muito bom. Suzy, você pode ler esse slide? Você está conseguindo ver aí? posso. Eu vou tentar, vou botar aqui botar maior para eu tentar enxergar a entrega. Saiu da a entrega. Vocês usam frequentemente a palavra entrega. Vocês sentem que esta palavra contém um espaço importante Um na aspecto. um aspecto importante da realização espiritual. No entanto, existe também uma grande confusão com relação a esta palavra, que precisa ser explorada. Os seres humanos que são incapazes de se entregar não conseguem encontrar o seu centro ou sua natureza divina, não conseguem amar e não conseguem aprender ou crescer verdadeiramente. Eles são muito rígidos, defendidos e fechados. Vocês precisam render-se à vontade de Deus. De outro modo, vocês permanecerão sempre apegados à sua própria vontade, míope e pequena, que lhes traz dor e confusão. Entrega significa liberar-se do ego, das ideias, metas, desejos e opiniões, portanto, por tanto tempo acalentados, tudo pelo bem da verdade, pois Deus é verdade. Muita coisa em pouco texto, né? Como é comum do Patrick. Tem alguma coisa aqui que pulsou em você, Suzy? Assim, eu acho, quando ele fala aquele momento que de não conseguir amar, não conseguir alguns sentimentos da entrega, né, versus os quereres da nossa vida, que a gente coloca sempre em primeiro plano, isso chama atenção, mas eu entendo que a gente vive também numa sociedade que ela pauta nesses quereres, né, em primeiro plano.
Então, tudo isso acaba virando uma mistura, né? Então, eu sinto que vira essa nossa regra. Eu, por exemplo, fui assim, fazer essa conexão com o Deus, tudo isso, depois de muito mais velha e poder começar a entender um pouco da importância disso na minha vida, entendeu? De dar esse espaço, né? Exatamente. E aí, olha que interessante, você traz dois componentes. Primeiro, a dualidade, né, que a gente é convidado aqui a se entregar à vontade de Deus, mas vive num mundo que, via de regra, nos puxa para o outro lado, né? Nos puxa para os desejos, né? Para aquelas metas e aquelas ideias que vêm do que a sociedade fala. Então, existem as duas coisas. Então, o primeiro passo é reconhecer essa dualidade. Por quê? Porque se a gente está ainda no mundo, não, tudo que existe é a meta, tudo que existe é o meu desejo, é o carro, a casa. Se isso é tudo que existe, você vai ficar nesse mundo, vai ficar nessa esfera. Aí, devagarzinho, você começa a ver que isso aí não é 100% verdade. Existe outra coisa também. Então, o primeiro passo, como a gente falou lá, era esse lugar de reconhecer os dois movimentos. Agora, o que ele vai falar é que no momento em que você começa a direcionar seus pensamentos, não para o que a sociedade quer, como você falou, porque o marido, a esposa, o filho, etc., quer, mas começa a agir de acordo com o que você quer e direcionar o seu querer para se entregar à vontade de Deus, é onde você começa a se abrir para reconhecer a vontade, a natureza divina, o amor, né? Crescer verdadeiramente. Então é isso que ele está dizendo, tem um impacto você não se entregar. Tem um impacto, usando termos do cinema, e ficar na Matrix, né? Ficar naquele único lugar que é dito que é onde você tem que ficar. Então é isso que ele está dizendo, assim, é importante separar esses dois aspectos e reconhecer que a entrega também é uma decisão. Eu vou me entregar à vontade de Deus um pouquinho mais no dia de hoje, eu vou ser menos rígido, menos defendido. E aí, se a gente não faz isso, a gente fica preso lá naquele outro lugar. Faz sentido? Muito bem. Então vamos ver. Van, vou fazer o ciclo de volta, tá? Você pode ler essas outras entregas? Outras entregas. Você também precisa render-se aos seus próprios sentimentos. Se você não fizer isso, irá sempre empobrecer-se e cortar sua natureza de sentimentos. Você se tornará um autômato. Você precisa render-se àqueles a quem você ama. Isso significa confiar neles, dar-lhes o benefício da dúvida, estar disposto a ceder, desde que isso sirva à causa da verdade. Você certamente tem que se entregar ao professor em qualquer coisa que você queira aprender. Se faltar a entrega básica, não importa quanto o professor seja capaz ou esteja disposto a lhe dar, você receberá muito pouco ou nada. Isso também se aplica ao mestre espiritual. Se você constantemente bloqueia sua confiança e mantém reservas, você não está permitindo que a dinâmica mais importante se desenvolva. Algo aqui te chama a atenção, Van? Confiar mais também nesses processos, né? Porque muita gente fala entrega, mas também não fica. Tem até uma frase, entrega, confia, né? Então, muitas vezes a gente não confia no processo também, no tempo que é necessário, às vezes, para algumas situações serem resolvidas ou lidadas. E ele, essa frase, entrego, confio, agradeço, tal, traz um pouco dessa entrega mais etérea, né? Que era um pouco do slide anterior, a entrega a Deus. E aqui ele está falando de entregas bem pé no chão, como o Pastor adora fazer, né? Que não, se entregar aos próprios sentimentos. Nossa, não, quer saber? Eu vou agora tomar lá um café na padaria porque deu vontade. Deu um impulso, eu vou. Eu vou porque eu quero. Sabe? Se você começa a ter uma vida onde você se entrega um pouco para os seus sentimentos, você vai.
Isso é belo, isso anima, isso te potencializa. Você deixa de ser um autômato, você não é um robô que fala assim, não, agora não é hora de tomar café na padaria, então se não é hora, mesmo que eu queira, eu não vou. Então, olha que chave interessante para trabalhar a entrega, que não é só entrega a um Deus, a uma coisa assim, etérea. Do mesmo jeito, se entregar a quem você ama. Se uma pessoa que você ama fala assim, não, eu não quero ir aí agora. Ah, tá bom, a pessoa não quer. Posso me entregar a essa afirmação dele. E o melhor exemplo, que é uma coisa tão básica, mas tão básica, e que a gente não repara, é esse exemplo do professor ou do mestre espiritual. Imagina lá, você se matricula num curso de qualquer coisa, curso de origami. Aí o professor fala, olha, você pega o papel, dobra assim. Ah, não, professor, dobrar o papel assim, eu acho que não é bom. Uai, você foi no curso. Você está lá para aquele professor te ensinar. Se você não tiver essa entrega, sai do curso. Ou você não vai receber o conteúdo que você foi lá buscar, porque você não conseguiu fazer uma entrega básica, que é se entregar àquele professor. Nada te impede de você ir nesse curso 2 meses, sair de lá e falar, não valeu a pena, esse professor não é bom. Mas enquanto você está lá, se entrega a esse professor. Porque daí você vive o que aquele professor tem para te entregar. Então, esses aqui são exemplos bem pé no chão para a gente trazer a entrega também para algo real e palpável. Tudo bem? Suzy, quer falar? Posso só falar uma coisa? Claro, pode sempre. Quando você fala, são duas coisas que eu acho que eu tenho uma dúvida, por exemplo, essa coisa da entrega, óbvio, para um ensinamento que a gente tenha, né, que seja, isso para mim é claro, mas, por exemplo, quando você fala, agora é hora de tomar, eu quero tomar um café e vou. A minha dúvida aí nesse desejo como diferenciar esse desejo, por exemplo, às vezes eu preciso estar fazendo uma atividade, um negócio de trabalho e que eu tenho que fazer aquilo. Óbvio que eu ia querer tomar, sei lá, que fosse um café, ia ser muito mais gostoso, né? Quero ir lá, tal. Então, como discernir esse querer, desse querer, dessa entrega que você está dizendo? A entrega ou a fuga, né? Uma procrastinação. Você vai fazer isso se entregando aos seus próprios sentimentos. Por exemplo, se você está lá fazendo aquele trabalho, me deu uma super vontade de tomar um café. Você vai lá, toma o seu café e se sente bem. Fala, nossa, esse café era o que eu precisava agora. Ai, que bom. Aí você vai estar plena, satisfeita. O que você vai fazer depois? Vai voltar para o seu trabalho. Agora, você pegou aquele trabalho, você tinha que entregar, você fala, deu vontade de tomar um café. Você vai tomar o café e sente culpa, o café fica até amargo. Talvez não tivesse sido melhor. É o sentimento que vai te dizer se você caminhou na direção de algo divino, positivo, de se entregar ao que você estava sentindo, ou se, na verdade, você cedeu a uma preguiça. É o sentimento, e a gente faz muito esse trabalho no PETRO, de saber o que eu estou sentindo. Eu fiz tal coisa, o que eu senti? Ah, eu me senti bem. Ah, eu me senti mal. E se você sentiu mal, você vai registrar essa informação. Pô, da última vez que eu fui tomar café numa situação dessa, eu me senti muito mal. Eu acho que eu vou terminar e tomar o café depois. Percebe? Porque você vai usando os seus sentimentos para escolher cada dia o que você vai fazer. Agora, se você limita, você nem tem a experiência, nem da culpa, nem do prazer. Então, a gente restringe e às vezes não se conhece, porque não sabe exatamente, não viveu a experiência. Posso só te perguntar uma coisa? Sabe por quê? Claro. Por exemplo, eu sou profissional autônoma, né? Eu sou dona do meu tempo. Uhum. Tem dias que meu tempo está todo delimitado. Eu tenho tantas tarefas que não dá nem tempo de eu Tomar um pensar em café. outras coisas. Enfim, tem aquelas coisas para fazer e aquilo, e eu tenho que fazer e está tudo bem. Mas tem dias que eu estou com a minha agenda mais maleável.
Então, é nesse momento que, às vezes, vem alguns quereres, algumas coisas que, por isso que tá me chamando um pouco a atenção, né, esse tema, que ele vai além do que, assim, eu quero esses quereres, aí eu vou lá, fico agitando, meu tempo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e algumas coisas que, digamos assim, são coisas do prazer, que eu vou estar fazendo e vão me envolvendo. Agora, talvez tinha alguma coisa de trabalho, isso, aquilo, que talvez eu tinha que estar adiantando, fazendo, isso daí eu não levo em consideração. Então, eu queria entender uma diferença, assim, no caso, você está dizendo que para eu trabalhar isso, eu teria que sentir o sentimento. Isso. Como você se sentiu com a sua escolha? É isso que vai dar uma bússola. Entende? Porque a mente cria um monte de, devia ser isso, devia ser aquilo. O sentimento ele é muito mais preciso. Só que a gente não está acostumado a olhar para os nossos sentimentos. Então, é isso que ele está dizendo aqui. E isso é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Um trabalho, seja de grupo de estudo, de terapia, para, pega cada caso, o que eu senti, o que eu não senti. Mas o que ele está dizendo aqui na palestra é isso, que esta é uma entrega necessária para você entrar em contato com a sua natureza. Saber o que você está sentindo e se entregar a isso. E depois avaliar a partir da sua entrega. Entendeu? Obrigada. Nada. Aí, já aproveita que você está com... Eu vou pular o Walter, aí depois o Walter volta. Tá. Já aproveita e segue aqui no Tá. Entrega Sempre. Deixa eu aumentar aqui no meu celular. Entrega sempre. É uma pergunta, né? Entrega sempre? Para ver se... Vamos se entregar sempre. Entrega sempre. No entanto, não podemos simplesmente dizer que a entrega é a chave. Nunca é tão simples assim. Será que você deve entregar-se a uma pessoa que realmente não é digna de confiança? Você deve render-se quando a situação existe um espírito de luta para permanecer na verdade? A necessidade de levantar-se e lutar por uma boa causa, de defender uma posição correta, de defender reclamações justas, é indispensável em qualquer vida produtiva e saudável. Entrega nunca significa que você abandona para sempre sua habilidade de se discriminar, de tomar decisões, de tomar decisões independentes. Pode, talvez, indicar uma mudança de rumo, se isso for apropriado, porque a vida é um fluxo constante. Tudo e todos mudam, e não existe garantia fixa de que o que está sendo certo hoje estará certo amanhã. Quanto maior a sua capacidade de entregar-se da forma correta, mais você se tornará... Mais forte. Mais forte você se tornará... peraí, meu celular está meio... Eu vou completar para você. E mais claras serão as suas visões. O que fica para você? O que te chama a atenção desse trecho? Me chama a atenção o primeiro parágrafo, sei lá, a primeira parte, quando se a gente se entrega mesmo numa situação, não sei se eu concluí certo, mas digamos, eu estou me entregando e a outra pessoa não está entendendo o que eu estou entregando e a gente tem um certo... E eu acabo não tendo confiança nessa pessoa. Assim, eu entendi esse primeiro trecho, mas o que ele está dizendo aqui é no seguinte sentido. É uma pessoa que já me enganou umas 3 vezes. Aí ela vem e fala, se você fizer isso para mim, aí eu vou te dar um negócio que você quer muito. Você devia se entregar para essa pessoa depois dela já ter enganado você 3 vezes? É uma coisa assim, peraí. O que ele está dizendo é que não é assim, então agora o negócio da vida é se entregar. Então veio aqui, falou que é assim, eu vou me entregar. Se alguém falou que o melhor para mim é
ir tomar um café agora? Então eu vou. Não, peraí. O que ele está dizendo aqui é que a gente não vai usar a entrega para abafar a nossa capacidade de discriminar. Vou pegar o exemplo do café. São 3h30 da tarde, você tem um projeto para entregar até às 4. E o seu chefe lá, ou quem quer, o cliente e tal, pediu que fosse até às 4. Você vai aí dar aquela vontade de tomar um café na padaria. Você, quer saber? Eu vou me entregar à minha vontade. Aí vai passar das 4. Então, é assim, opa, peraí, eu vou discriminar. Eu até posso estar com vontade agora, mas eu tenho uma coisa que é importante para mim. Então, eu vou sentir a vontade de tomar café, vou validar ela, mas eu vou fazer assim que eu terminar o trabalho, entreguei às 4, eu vou lá tomar meu café. Então, não é uma coisa assim do nada, assim, não é uma coisa que vai ser usada sempre. Você sempre vai usar a sua capacidade de se discriminar. Outro exemplo bom é assim, você se prepara para uma luta, seja ela qual for. Na hora de começar a lutar, quer saber? Vou usar a regra da entrega. Vou deixar o meu adversário lá, a pessoa que eu vou combater e tal, fazer o que ela quiser, porque agora eu vou usar a regra da entrega. E aquela preparação toda, tal, para quê? Não. Então, o que ele está dizendo é que não é sempre. Às vezes você tem que se levantar, lutar por uma causa, defender uma posição, porque senão você pode se sobrecarregar, você deixa as pessoas subir em cima por causa da famosa entrega. Então, não é isso que... né, ele não está falando de entregar sempre. De usar a entrega, é fundamental ter a entrega, mas é fundamental se fazer a sua discriminação correta, tomar decisões independentes. Tudo bem? Tudo bem. Walter, você pode continuar? A rendição a Deus. A rendição da vontade pessoal é sempre um ato em direção a Deus. Só a vontade de Deus deve substituir a vontade pessoal, mas algumas vezes a vontade de Deus só pode funcionar através dos outros, antes que possa se manifestar diretamente através de você. Também é vontade de Deus que você se entregue à liderança espiritual para a qual Ele guiou você. É vontade de Deus que você se entregue a alguns dos mais bonitos processos involuntários dentro de você. Seus sentimentos de amor, por exemplo, e suas mais profundas intuições. É vontade de Deus que você se torne capaz de ceder, assim como de lutar e permanecer firme. À medida em que você cresce em autonomia e autocriação, você sentirá muito claramente que não há contradição ou dualidade entre entregar-se e manter-se firme. O que isso te traz? O que foi a frase fantástica? O que pegou aí que você falou fantástico? Fala só a frase que eu acho que ela tem um recado. Não, esse conjunto de explicações é tão rico e eu nunca tinha lido algo assim, e sabendo, né, alguns desses pontos aí, claros, muito evidentes, né, desde a entrega, e eu falo sempre isso para a equipe espiritual, né, do meu desejo, e quando eu medito, eu sopro para fora, mandando os desejos do ego, os desejos infantis, e que permaneçam aqueles meus bons, que me ajudam a crescer e tal, etc. Né? Ou os infantis aí, que vão se diluindo. Mas, sei lá, ler dessa forma e esse conjunto de explicações tão profundas e tão rico, me trouxe para exatamente o equilíbrio, né, entre ser flexível quando é necessário ser flexível e ser duro, rígido, firme quando é necessário ser duro, rígido, firme, porque isso faz parte da vida também. Né? Ótimo. Então, eu vou pegar o seu exemplo para ver como é interessante o que ele está falando na palestra acontecer aqui ao vivo. Por exemplo, esse fantástico foi um processo involuntário. Sabe? Quando ele fala assim, que você se entregue aos mais bonitos e processos involuntários dentro de você. Você lê um negócio desse, você resume ele todo em uma palavra. Essa é a capacidade do Deus dentro de você. Fala, meu, isso é fantástico. Você podia não explicar nada, mas assim, meu, eu não sei o que eu li.
mas é fantástico. Isso traz um sentimento para a vida, isso pulsa. E aí, se a gente começa a reparar, fala, meu, eu fui capaz de falar um negócio lá que tocou a minha alma. Então, é isso que a gente começa a ver. Quando, de repente, a gente faz uma coisa e o negócio vai assim, na lata, você acertou em cheio. E aí você começa a reparar que você está com uma capacidade diferente de sentir Deus. E você para de resistir. A hora que você se fala, não, eu vou falar, uma hora que vier uma palavra dessa para outra coisa, eu também vou falar, não vou ficar pensando se é ou não é. Nossa, aconteceu, foi. Então, esse é um fato acontecendo exatamente o que ele está falando aqui na palestra. E também, quando você falou que às vezes é necessário se manter firme, duro e rígido, o firme ele fala, o duro e o rígido ele não fala. Foi meu. Então a gente precisa trazer isso com uma certa atenção, porque ele nunca, não lembra, assim, a firmeza, sim, firmeza é qualidade, é o superior. A dureza e a rigidez é um lugar que a gente precisa ver por que está precisando ser duro, ainda que seja firme, né? Então, é esse tipo de avaliação que a gente vai vendo. Mas a essência do que você trouxe, que está aqui nesse trecho, é que, primeiro, não é ser ou firme ou entregue. É entregar-se, observar e, às vezes, ser firme porque precisa ser e porque você sentiu que precisa ser firme naquele momento. Para quem é pai e mãe, é fácil saber essa união. Tem certas horas que você sabe que você precisa ser firme com seu filho ou com a sua filha. Você sabe. Você não tem explicação, mas aqui, se eu não for firme, vai dar muito problema. E você é firme, mas você não deixa de se entregar àquela vontade, àquela consciência que vem dentro de si. Então, não existe dualidade entre as duas coisas. Isso é o que ele está trazendo. E também está lembrando a gente de que é uma entrega, que essa entrega é válida, para dar um recadinho para o ego de que, existe mais para a vida. Se eu me entregar à vontade de Deus, a vida melhora. Então, por isso que ele fala assim, só a vontade de Deus deve substituir a vontade pessoal. Então, aqui ele fala assim, mas meu ego, não vou ter mais nenhuma vontade pessoal? Não é isso. O que a gente vai chegar é quando a gente começar a ver que a nossa vontade pessoal é fazer o que Deus está sugerindo. E o que Deus está sugerindo não é uma regra externa. Muitas vezes é justamente a nossa vontade interna, quando está alinhada a Deus. Então, esse é o resuminho desse trecho aqui. Legal. Tudo bem? Posso só perguntar uma coisa? Sempre pode, Suzy. Não precisa nem perguntar se pode perguntar. Perguntar está valendo. Isso tá ligado, essa vontade de Deus está ligado com a nossa intuição, porque, por exemplo, quando você tem essas conexões mais abertas, assim, quando você está mais elevado, digamos, a sua intuição fica muito mais afinada. E aí, eu não sei se isso mistura com o ego, não sei dizer. Então, essa é a minha dúvida. eu gosto sempre de ver a experiência, porque uma coisa você chama de intuição. Se o negócio fluiu, se você se sentiu bem, o negócio deu tudo certo, nossa, essa intuição, ainda bem que eu segui essa intuição. Às vezes demora 6 meses, você descobre por que 6 meses atrás você teve que fazer aquilo. Então, aí você fala, segui minha intuição, deu certo. Se você segue isso que você chama de intuição e as coisas dão tudo meio errado, assim, é possível que não fosse bem intuição, fosse alguma coisa do ego ou de algum eu inferior. Mas, via de regra, uma intuição no sentido que a gente fala de, tive uma ótima ideia, tal, eu normalmente gosto de dizer assim, é o seu Deus falando com você. E, normalmente, essas ideias são muito claras, assim, nossa, agora eu devia fazer tal coisa. Você vai lá e faz e o negócio dá certo. É como se você tivesse se entregando à vontade de Deus, mas não de um Deus fora, de uma voz de Deus dentro. Quando eu digo essa intuição, essa voz interna dentro, tipo assim, essa voz interna, ela te fala um negócio e você faz outro.
você não escuta aquela voz. O que eu estou querendo dizer é que quando você está mais afinado com essas coisas, você consegue ouvir essa voz e, de fato, seguir essa voz de Deus interior sua. Isso. Mas é um treino. E no Péssaro, que a gente não vai dizer, ai, que droga que eu não segui. A gente vai falar, poxa, da outra vez eu ouvi e não segui. O que deu? Tipo, deu bom ou deu ruim? Se deu ruim, a gente reconhece isso e daí fala, da próxima vez que eu ouvir, opa, tipo, o que eu estou querendo dizer é que não precisa de uma elevação espiritual magnífica para ouvir e aí seguir. Se você só observar a experiência, dizer assim, a última vez que eu ouvi, eu não fiz, deu ruim. Ah, eu ouvi de novo. Deixa eu seguir dessa vez para ver o que vai dar. Entende? Eu estou tentando trazer esse seguir a vontade de Deus para um lugar mais normal e menos necessário, uma super elevação da consciência. Faz sentido? Sim, sim. Vamos em frente. Van, você pode ler entregue a atividade? Vocês desejam tão profundamente uma realização que é possível e não tão irreal quanto às vezes vocês suspeitam. E, no entanto, vocês tornam impossível a realização desse desejo, ao bloquear a inclinação natural de sua alma em direção à entrega. Todas as coisas realmente boas só podem vir quando vocês se entregam às forças superiores do universo, tão dentro quanto fora de si mesmos, seja ao Criador, seja ao outro ser humano, seja ao fato de se tornar um seguidor. E, no entanto, vocês têm que lutar por essas realizações, abandonando sua passividade, sua irresponsabilidade, ao querer que uma autoridade ideal faça tudo por vocês. Vocês precisam de uma agressividade ativa, positiva, para nunca permitir que as forças obscuras dentro de vocês dominem vocês, ou façam com que vocês acreditem que tudo é inútil, ou convençam vocês a cederem às suas lamentações de impotência e falsa entrega. Alguma coisa te chamou a atenção? Essa parte de que não ficar só na passividade, né? Tem momentos que a gente precisa ser ativo, né? E ter uma ação que não é uma agressividade, assim, num sentido negativo, e sim saber se colocar ao mesmo, e confiar também no processo. Exatamente, tem muita confusão entre entrega e passividade, que é assim, tá bom, entreguei, deixa a vida me levar, a vida leva eu. O que ele está trazendo aqui é que, sim, para a gente conseguir realizar qualquer coisa, a gente vai precisar de um tanto de entrega, mas vai precisar de ação. Então, pode dar um exemplo da gravidez, né? Assim, você teve uma ação para engravidar, seja o homem começando, né? A gravidez ela vai exigir ação, a mulher vai ter que se cuidar, vai ter que pensar no bebê, etc. Mas existe um processo que acontece naturalmente, que não está sob controle. Na pandemia a gente viveu isso. Quantas pessoas não tinham seus planos do que fazer, veio a pandemia, mudou, a pessoa teve que se reinventar. Então, o que ele está dizendo aqui é que vai necessitar que a gente não ceda às nossas negatividades, ou aquele lugar, tudo é inútil, aquele lugar mais deprimido. Entrega não é isso. Entrega é saber o que a gente quer, fazer as ações na direção do que a gente quer e também confiar e incluir o lugar de passividade e deixar as coisas acontecer. Walter, você pode ler esse? A habilidade de se entregar e de se perder é comparável a ser uma pessoa saudável e inteira. Primeiro, você deve compreender totalmente, com a sua mente, a importância da entrega, a fim de que você se sinta motivado a colocar o resto do processo em movimento. Depois, você precisa tomar a decisão no nível voluntário.
a decisão consciente de deliberadamente abandonar o self e se entregar. Vai parecer assustadora a princípio, mas depois que você tiver insistentemente reunido a coragem para fazê-lo, você descobrirá a grande segurança que advém disso. O que isso te traz? Cara, coincidentemente, eu pensava sobre isso de manhã, hoje de manhã, porque eu venho já trabalhando num projeto, que eu acho que você sabe, e o que me ocorreu foi o seguinte: na hora que as coisas começarem a acontecer e os resultados chegarem, eu vou até rir e dizer, cara, como eu tive medo disso, por quê? Que besteira aí, e olhar para esse passado de pensamentos negativos e tentar ver mais profundamente a origem do medo de avançar, né? E eu pensava exatamente sobre isso, né? Que no momento que as coisas que eu fizer e as coisas acontecerem, começar a acontecer, eu vou estar rindo e achando graça disso, mas foi o que me passou. Eu acho que esse exatamente coloca isso, né? Você está dando um exemplo sobre um projeto seu. Agora, a mesma lógica ele está falando aqui em relação à atitude da entrega. Porque ele está dizendo que é difícil se entregar. Dá medo, fala assim, não, quer dizer que a partir de agora eu vou fazer essa lógica, que eu vou agir, depois vou entregar, depois eu vou agir, vou entregar e vai dar certo? Fala, opa, não acredito nisso. Eu tenho que estar sempre fazendo, sempre fazendo, sempre fazendo. Ou não, sempre me entregando, confiando, confiando. É muito comum que as pessoas tenham mais facilidade com um dos dois movimentos. Então, ele está dizendo que quando a gente treina a ação e a entrega, é novo. Como ele fala assim, ó, primeiro, ele fala aqui em algum lugar, né, vai parecer assustador a princípio. Essa decisão consciente de deliberadamente abandonar o self e se entregar vai parecer assustador. Então, essa mudança não vai ser assim. Mas se a gente fizer uma vez, opa, deu certo. Fizer de novo, opa, deu certo. Lentamente a gente vai ver a grande segurança que é fazer esses dois movimentos. Então, esse é o treino. Legal. Ok? Então, eu vou convidar agora todos a fecharem um pouco os olhos, para a gente pegar o último trecho. Vá se conectando novamente com a espiritualidade que está aqui, o guia do Petro, seus anjos da guarda. Saber que você ainda precisa da ajuda deles, por mais que você tenha Deus dentro de você, essa ajuda ainda é necessária. Vá respirando essa possibilidade. E vá deixando que as bênçãos cheguem para você com essas últimas palavras do guia nessa palestra. Meus queridíssimos, muito amados amigos, vocês são todos tão abençoados, tão ricamente mantidos nas mãos de Deus. Conheçam a força do seu espírito, que se torna manifesta quando vocês conhecem a sua conexão com a fonte de tudo. Vá recebendo essas bênçãos. Vá registrando para você o principal aprendizado dessa aula. E aí, lentamente abrindo os olhos. Se alguém quiser dizer qual foi o principal aprendizado. Eu acho que para mim foi exatamente tomar mais consciência do quanto é desafiador essa entrega para Deus, esse equilíbrio entre dar, fazer, crer, né? Esperar acontecer, né? Essa prática que você bem colocou aí, isso realmente é bem desafiador. E uma outra coisa foi com relação à dualidade. Compreender a dualidade profundamente, né? Eu preciso disso. Uma experiência que precisa ser enriquecida. Maravilha, obrigado, Walter. Suzy e Vanessa querem falar o principal aprendizado?
É sobre essa entrega ativa, né? Que a gente Uhum. é a confiança, mas ao mesmo tempo estar atento às coisas que fazem parte da gente fazer também. Tá bom. Suzy, quer compartilhar aí seu principal aprendizado? Não sei, a Suzy talvez tenha saído, porque ela fechou a câmera e fechou o áudio. Tá bom. Então, gente, na semana que vem vamos falar sobre como manifestar a nossa natureza. É uma palestra muito potente aí para a gente trazer o nosso melhor de dentro de nós. Tá bom? Ótima semana para você. Para quem está vendo gravado, não esquece de se inscrever no canal. E ótima semana para quem está aqui. Muito obrigado pela presença, pela participação. Foi ótimo ter vocês todos aqui. Beijos. Valeu, obrigado a vocês. Tchau. Valeu.